Sabe aquela paisagem que a gente vê todo dia? Pois é, ela conta uma história. E não é qualquer história, não, é uma saga épica, escrita na própria superfície do nosso planeta. Uma história de criação, de destruição, uma batalha gigantesca em câmera lenta que está acontecendo agora mesmo em todo lugar. Essa é a história da geomorfologia. Pensa só, aquela montanha, aquele vale, a planície que a gente vê pela janela. Parece que sempre estiveram aí, né? Imutáveis, permanentes. Mas, e se tudo isso for só uma foto? Um clique de um conflito que está rolando há bilhões de anos? Fica a pergunta, será que o chão que a gente pisa é permanente mesmo? A resposta para encurtar a história é não, de jeito nenhum. Na verdade, o que a gente está vendo é um baita campo de batalha. Cada paisagem que existe, desde o pico mais alto até a planície mais tranquila, é o resultado de uma briga sem fim, uma luta entre duas forças gigantescas. De um lado, as forças que constroem, e do outro, as que esculpem. Ok, então vamos entender isso melhor. Para começar, vamos conhecer o primeiro exército dessa guerra, os construtores do planeta. Pensa neles como as forças que, literalmente, levantam a Terra. Elas criam as megaestruturas do nosso mundo, vindo lá de dentro. O nome técnico para isso é processos endógenos. Endo, né, quer dizer de dentro. São aquelas forças geológicas que nascem lá no fundão da Terra, tipo o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo. São elas que estão por trás da criação do relevo em grande escala, sabe? As montanhas, as bacias gigantes, é tudo obra delas. E o que eles usam para construir tudo isso? Bom, o arsenal é pesado. Tem o soerguimento tectônico, que empurra blocos enormes da crosta para cima. Tem o vulcanismo, que joga a rocha derretida na superfície, a formação de montanhas, que é quando a terra literalmente se dobra em ruga, e também a criação das bacias, que são tipo buracos gigantes que um dia vão ser preenchidos. Basicamente, eles preparam o terreno, criam a tela em branco. Só que, nenhuma obra fica intacta para sempre. E é aí que entra outro exército, os escultores do mundo. Se os construtores levantam, os escultores chegam para remodelar, para desgastar, para dar o acabamento fino. Esses são os chamados processos exógenos. Exo, como dá para imaginar, significa de fora. São forças que agem aqui na superfície, e o combustível delas é basicamente a energia do Sol e o clima. A gente está falando do famoso trio: intemperismo, erosão e sedimentação. Eles são os artistas, entende? Pegam a matéria-prima e dão forma a ela. E como eles trabalham? É um processo em 3 partes. Primeiro, vem o intemperismo. É a quebra, a decomposição da rocha ali mesmo no lugar. Pensa no primeiro golpe do martelo num bloco de mármore. Depois entra a erosão. A função dela é carregar todo esse material que se soltou, usando a ajuda da água, do vento, do gelo. E por último, a sedimentação. É quando toda essa poeira é depositada em um lugar novo. Muitas vezes, adivinha onde? Naquelas bacias que os construtores criaram. Olha só, aqui a gente tem um resumo perfeito da ópera. De um lado, os construtores, com suas forças internas, tectônica, vulcanismo, criando relevo. Do outro, os escultores, com as forças externas, clima, erosão, esculpindo esse mesmo relevo. É isso. Um time levanta e constrói, o outro desgasta e tenta nivelar tudo. E é desse cabo de guerra constante, desse equilíbrio dinâmico, que nasce o mundo como a gente conhece. Beleza, mas isso tudo leva a uma pergunta que deixou os geólogos quebrando a cabeça por mais de 100 anos. Quem age primeiro? A construção para e só depois a escultura começa? Ou será que os dois trabalham ao mesmo tempo? E nesse debate surgiram 2 ideias bem diferentes. De um lado, um cara chamado William Morris Davis. Ele pensava que era um processo em etapas. Tipo, primeiro um levantamento bem rápido da paisagem. Pá! E só depois que tudo estava lá no alto, a erosão começava a trabalhar, comendo tudo de cima para baixo. Já do outro lado, Walter Penck dizia, não, nada disso. Para ele, os 2 processos acontecem ao mesmo tempo, numa dança constante. A forma do relevo, segundo Penck, ia depender da velocidade do levantamento contra a velocidade da erosão. E as encostas iam recuando, mantendo seu ângulo. As teorias são muito legais, claro, mas o mais incrível é ver essa batalha acontecendo na prática, no mundo real. Porque no fim das contas, as paisagens contam história, sabe? É só uma questão da gente aprender a ler o que está escrito nesse campo de batalha. Então vamos ver um exemplo prático. Nossa primeira história, a cuesta. O nome é meio diferente, eu sei, mas é um tipo de relevo super comum. E é um exemplo perfeito de como a dureza da rocha e a erosão, juntas, criam um visual que não tem igual. A jogada aqui é a seguinte: as forças construtoras, aquelas de dentro da Terra, inclinam um monte de camadas de rocha, umas duras, outras moles.
Aí chegam os escultores. A erosão, que não é boba nem nada, ataca a camada mais mole com muito mais força e rapidez. O resultado? De um lado, fica uma parede bem íngreme, uma escarpa, e do outro lado, uma rampa suave, que acompanha a inclinação original da rochadura. Tá aí, um relevo assimétrico, uma cicatriz clara da batalha. Agora, vamos para outro cenário. Um campo de batalha bem diferente. As paisagens kársticas. Se na Cuesta a briga foi na base da força bruta, aqui a coisa é mais sutil. A escultura não é feita pelo impacto da água, pelo vento, mas sim por química. Uma dissolução lenta, silenciosa, mas olha, extremamente persistente. A história toda começa no céu com a chuva. A água da chuva pega gás carbônico da atmosfera e vira um ácido bem fraquinho. Aí quando essa água cai e se infiltra no chão, ela encontra rochas que se dissolvem fácil, tipo calcário, e começa a comer essa rocha aos pouquinhos, como tempo geológico, claro. Esse trabalho de formiguinha vai criando uma rede impressionante de cavernas e túneis subterrâneos. Às vezes, o teto lá de baixo não aguenta e desaba, formando aqueles buracos na superfície, as dolinas. E dentro das cavernas, a água que pinga vai deixando minerais para trás, gota a gota, e assim nascem as famosas estalactites e estalagmites. É a escultura no seu modo mais secreto, mais químico. O que a gente percebe com tudo isso é que o resultado dessa briga toda entre construir e esculpir não é um ponto final, não tem um vencedor. O que existe é uma superfície que está sempre mudando, um equilíbrio dinâmico. Tem um geólogo, o John T. Hack, que resumiu isso de um jeito genial. Ele disse que as formas do relevo são resultado do equilíbrio entre a resistência da rocha e as forças de denudação, que é um nome chique para o processo de desgaste e remoção de material. Ou seja, não é sobre quem ganha ou quem perde. É isso. Essa batalha não tem vencedor. As paisagens vivem num estado constante de ajuste, um equilíbrio dinâmico. Elas estão sempre se adaptando ao empurra dos construtores e ao puxa dos escultores. Pensa bem, um novo levantamento de terra provoca mais erosão. E essa mesma erosão, ao tirar peso de cima, pode até permitir que a terra se levante de novo. É um ciclo que não para nunca. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Durante milhões e milhões de anos, essa batalha foi travada só por forças da natureza. Mas e agora? A atividade humana está moldando o planeta numa velocidade que nunca se viu antes. Então, a pergunta que fica no ar é: será que nós, seres humanos, somos os novos construtores ou, quem sabe, os escultores finais?